Nossa família não era grande. Pedro e Amélia, nossos pais idosos, Augusto, meu irmão caçula, Tatiana, minha irmã do meio, e eu, Solange, a irmã mais velha, que vi tudo acontecer antes de todo mundo. Quando Augusto nasceu, Tatiana e eu já éramos adolescentes e ajudávamos a cuidar dele, era natural desenvolvermos um senso forte de cuidado e proteção. Tatiana e eu já estávamos casadas há alguns anos quando Augusto começou a trabalhar na empresa, aos 20 anos, num tempo em que poucos conseguiam entrar para uma faculdade. Augusto nunca demonstrou interesse em estudar, mas era esperto, esforçado e aprendia muito rápido. Nessa época, minha mãe estava para se aposentar. Quando repentinamente passou mal, foi internada e faleceu em poucos dias, vítima de um AVC cerebral. Nosso pai, que também estava se aposentando, decidiu deixar a empresa para Augusto e se afastou. Era uma empresa pequena, que vendia peças e prestava assistência técnica em eletrodomésticos. Na época, nosso pai já havia construído uma outra casa em outro bairro, onde pretendia morar depois da aposentadoria. Com a morte de nossa mãe, ele agilizou e se mudou. Deixou a parte dele da casa e da empresa para Augusto. Minha irmã e eu abrimos mão da nossa parte da empresa, que seria herança, para ajudar nosso irmão a começar sua vida. Com o tempo, ele pagou um valor simbólico pela nossa parte da casa, pois a empresa funcionava ali. Queríamos que Augusto tivesse algo sólido para construir a própria vida, e esse começo o ajudou muito. A empresa era simples, mas honesta. Tinha clientes antigos, um funcionário leal e um nome respeitado na região. Foi ali que Melissa apareceu. Quando nosso pai se afastou, Augusto precisou contratar uma funcionária para ajudar no atendimento, principalmente quando ele precisava sair ou estava consertando aparelhos. Ela apareceu e se candidatou. Aos 22 anos, uma moça comum, não era bonita, mas também não se poderia dizer que fosse feia, discreta, educada, observando mais do que falando. No começo, ninguém desconfiou, mas hoje, olhando para trás, eu entendo. Ela estava estudando tudo, ela sabia quem mandava, sabia de quem era o prédio, sabia quem assinava os cheques. Melissa não tinha nada e vinha de uma família que parecia viver em guerra. Gente que brigava por migalhas, que traía uns aos outros, que nunca teve estabilidade, nem afeto. Ela cresceu vendo parentes se roubarem, irmãos se abandonarem, mães mentirem. Ela aprendeu cedo que para sobreviver precisava se agarrar a quem tivesse algo. E Augusto tinha. Ele tinha uma empresa, uma casa, um sobrenome, que era respeitado no bairro. E, acima de tudo, tinha um coração fácil de conquistar e manipular. Melissa começou se aproximando aos poucos. Levava café para ele, fingia preocupação, fazia perguntas sobre o passado da família. Como era sua mãe? Você se dá bem com suas irmãs? Essa empresa vai ser só sua? Augusto, ingênuo, respondia tudo. Para ele, aquilo parecia interesse. Para ela, era cálculo. Em poucos meses, Melissa já não era só funcionária, era confidente. Era presença constante. Era alguém que ele acreditava que o entendia, mas eu via algo que ele não via. No olhar dela, não havia admiração. Havia fome, não de amor. Fome de segurança. E foi assim que começou a história do casamento mais caro que meu irmão já pagou, antes mesmo de subir ao altar. Augusto sempre foi um homem simples. Não simples de cabeça, simples de coração e simplório. Ingênuo, confiava demais e não via malícia ou mais intenções nas atitudes de Melissa. Ele acreditava que amor se construía com respeito, presença e lealdade. Foi por isso que quando Melissa apareceu em sua vida, ele não desconfiou do sorriso bonito, nem do jeito delicado com que ela falava sobre o futuro. Mas Melissa não falava de sonhos. Ela falava de segurança, de casa própria, de estabilidade, de não precisar mais depender de ninguém. Ela não se apaixonou por Augusto. Ela escolheu Augusto como quem escolhe um contrato. E ele só queria alguém para amar e confiar. Se alguém tivesse parado Augusto naquele tempo e pedido para ele explicar por que estava se apaixonando, ele não saberia responder. Melissa simplesmente estava lá, sempre disponível, solícita, sempre dizendo que ele era diferente dos outros homens. Meu irmão era jovem, inexperiente,
quase ingênuo demais para o mundo que estava começando a enfrentar. Melissa foi sua primeira namorada, o primeiro beijo que significava algo, a primeira mulher que parecia escolhê-lo. E isso, para alguém como Augusto, valia mais do que qualquer alerta. Eles começaram a namorar sem que ninguém percebesse o momento exato em que deixou de ser amizade. Um café depois do expediente virou rotina. Um jantar virou hábito. Uma presença virou dependência. No começo, tudo parecia normal, mas Melissa nunca fazia perguntas sobre sentimentos, só sobre contas, herança, bens. Seu pai ainda está com saúde? A empresa da família já é sua mesmo? A casa vai ficar no seu nome? Augusto achava estranho, mas ignorava. E a empresa teve um papel silencioso nisso tudo. Augusto precisava de ajuda. Precisava de alguém de confiança. Precisava de alguém que estivesse ali o tempo todo. Melissa se oferecia para tudo. Deixa que eu resolvo isso. Confia em mim. Você pode se apoiar em mim. Aos poucos, ela deixou de ser apenas uma funcionária. Virou braço direito. Depois, virou porto seguro. Ela estava no escritório em casa, na vida. Não havia espaço para mais ninguém. Ele trabalhava muito, não tinha tempo nem para dormir direito, muito menos ter vida social. Os poucos amigos que tinha também estavam cuidando das próprias vidas, e raramente se viam. O namoro foi curto, não porque o amor fosse grande, mas porque Melissa não gostava de esperar. Ela falava de casamento como quem fala de um próximo passo lógico. Por que a gente vai perder tempo? Nós já somos uma família. Augusto nunca tinha aprendido a desconfiar, e carente acreditou. O amor cega, e o medo de ficar sozinho cega ainda mais. Poucos meses depois, já estavam no altar. Nós, as irmãs, sentimos o aperto no peito. Mas ele parecia tão certo, e Melissa sorria como quem acabava de garantir algo muito maior que um marido. O casamento foi simples, apenas no cartório e uma pequena comemoração em casa, somente para a família e alguns poucos amigos. Não porque Melissa quisesse, mas porque foi o que nossa família podia oferecer naquele momento. Aconteceu na casa dos nossos pais, a mesma casa onde crescemos, onde nossos pais plantaram árvores, onde comemoramos aniversários e choramos despedidas. Para nós, aquele lugar era sagrado. Para Melissa, era provisório. Ela caminhava pela varanda e quintal, como quem avalia um imóvel que em breve será seu. Desfilava pelas mesas onde os convidados estavam distribuídos e conversavam animadamente. Tocava nos móveis, observava as paredes, sorria para os convidados, com um sorriso que não chegava aos olhos, e olhava para nós, as irmãs de Augusto, com algo que nunca vou esquecer. Não era inveja, nem era medo. Era condescendência, como se fôssemos obstáculos pequenos, detalhes que seriam removidos com o tempo. Enquanto Augusto sorria, nervoso e emocionado, Melissa parecia calma demais. Não havia emoção, nem deslumbramento ou expectativa. Havia certeza, certeza de que aquele homem agora era dela, de que aquela casa agora fazia parte do que ela iria possuir, de que aquela família agora estava em seus planos ou fora deles. Em determinado momento ela se aproximou de mim e disse, com uma doçura falsa, é tão bonito ver uma família unida, né? Mas seus olhos desmentiam suas palavras. Eu senti um frio. Naquela noite, entre música simples e comida feita por parentes, Melissa já não parecia uma noiva. Parecia uma mulher que acabara de fechar um grande negócio. E nós éramos apenas pessoas que ainda não sabiam que estavam prestes a ser excluídas. Nos 2 primeiros anos de casamento, tudo parecia, à primeira vista, funcionar. A empresa crescia, os clientes aumentavam, e Augusto finalmente sentia que o sacrifício das irmãs em abrir mão da herança tinha valido a pena. Ele trabalhava 12, às vezes 14 horas por dia, e Melissa geralmente estava ao lado dele, como se fosse sua parceira mais leal. Mas eu, que observava de fora, via algo que ele não via. Melissa começou a mudar. Manipulação era diária. Melissa não trabalhava apenas para fazer a empresa crescer. Ela trabalhava para se tornar indispensável. Ela organizava contratos, controlava pagamentos, falava diretamente com fornecedores. Aos poucos, fazia com que todos passassem por ela
antes de chegar a Augusto, quando a empresa ficou pequena demais para tanto movimento e tiveram que se mudar para um prédio maior. Foi Melissa quem escolheu o local, negociou o aluguel e fez questão de que tudo fosse colocado em seu nome, junto com o dele. É só para facilitar, dizia ela. Naquela época, Augusto acreditava em tudo que vinha da boca dela. No escritório novo, Melissa passou a ter uma sala própria, enquanto Augusto ficava em um espaço mais simples junto com a área operacional. Aquilo dizia muito sobre quem realmente comandava. E em casa, a mesma coisa acontecia. Ela controlava despesas, definia o que podia ou não ser comprado e falava constantemente que ele devia tudo a ela. Se não fosse por mim, essa empresa não estaria crescendo. Augusto, exausto e grato, aceitava. Mas, enquanto os números subiam, os laços caíam. Primeiro vieram os comentários. Tatiana me olha como se eu fosse uma intrusa. Sua irmã Solange não gosta de mim. Ela quer te controlar. Augusto tentava apaziguar, mas cada palavra dela criava uma nova rachadura. Melissa começou a insinuar que nós, as irmãs, poderíamos nos aproveitar dele, que queríamos tirar algo que já não nos pertencia mais. Quando nosso pai se aposentou e deixou a empresa para ele, foi acordado que ele receberia um salário mínimo, já que a aposentadoria era um valor irrisório, e com a idade as despesas dele com saúde aumentaram bastante. Isso foi combinado, e Augusto cumpria religiosamente, pois era muito justo. Ele não teria nada se não tivesse tido a ajuda da família lá no começo, mas isso incomodava Melissa. Ela queria tudo. Eu e Tatiana não nos envolvíamos nisso, mas um dia Melissa fez um comentário de que essa despesa era pesada e que poderia ser rateada entre Augusto, Tatiana e eu, que também éramos filhas e tínhamos obrigação. Tatiana ficou indignada, e eu só respondi que esse acordo tinha sido selado e não seria modificado. Evidentemente que se nosso pai precisasse de algo mais, sim, iríamos ajudar sem problema. Melissa nos olhou com raiva e Augusto disse que nada mudaria, não era um problema para ele. Mas Melissa continuou tentando minar o nosso relacionamento. Você precisa se proteger, ela dizia. Nem todo mundo na sua família quer o seu bem. E assim, enquanto a empresa ganhava espaço, Melissa também ganhava território dentro da mente do meu irmão. Em pouco tempo, almoços de domingo viraram raridade. Nos aniversários tinham sempre desculpas para faltar. Nosso pai não tinha consciência do que acontecia. Nós o visitávamos com frequência, e ele sempre que ele perguntava por Augusto, dávamos desculpas de que ele trabalhava demais. Augusto o visitava de vez em quando, realmente não conseguia se desligar da empresa. O trabalho mesmo dependia quase totalmente dele. Melissa só controlava a parte financeira. Então a família, que sempre esteve unida, começou a se afastar. Melissa observava em silêncio e comemorava. Era exatamente o que ela queria. Ela não destruiu nada à força. Ela ocupou, e quando alguém ocupa tudo, não sobra lugar para mais ninguém. A empresa continuou crescendo, e em menos de 3 anos, Augusto tomou a decisão mais ousada de sua vida. Comprou um prédio inteiro. No térreo ficaria o novo espaço comercial, muito maior, com vitrines amplas e escritórios modernos. No andar de cima, planejou 3 apartamentos. A ideia era garantir renda futura e segurança para a família que ele acreditava estar construindo. Melissa aprovou tudo com entusiasmo, não pelo sonho, mas pela posse. A reforma foi longa e cara. Durante meses, Augusto acompanhou cada detalhe, enquanto Melissa escolhia acabamentos, pisos e divisórias, como quem decora algo que já considera seu. Cada parede levantada parecia aumentar a convicção dela de que agora tinha raízes profundas ali. Foi nesse período que nasceu Adriana, a primeira filha. Augusto estava emocionado. Queria ser um pai presente, um homem melhor do que o mundo havia sido com Melissa. Mas ela parecia mais preocupada com o impacto que uma criança teria na rotina da empresa do que com o próprio bebê. E foi também nessa fase que Flora, a irmã de Melissa, entrou na vida deles. Flora veio de longe, com a mesma história de sempre. Problemas, brigas, falta de dinheiro. Augusto, generoso como sempre, deu a ela um emprego na empresa, um dos apartamentos recém-construídos e toda a confiança que jamais deveria ter dado. Flora era desorganizada, cometia erros graves, confundia pagamentos, atrasava entregas, mas Melissa
a defendia em tudo. Ela só precisa de tempo. Você está sendo duro demais. Enquanto isso, qualquer falha de Augusto era amplificada. E eu via claramente. Melissa ajudava e protegia a própria família, enquanto lentamente empurrava a nossa para fora. O prédio crescia. A empresa prosperava, mas dentro daquele casamento, as rachaduras já estavam abertas. E ainda era só o começo. A demissão de Flora foi inevitável. Durante meses, Augusto tentou treinar, corrigir erros, reorganizar contas, evitar prejuízos. Mas a irmã de Melissa parecia sabotar tudo. Pagamentos errados, documentos sumidos, clientes insatisfeitos. A empresa, que agora sustentava muitas famílias, não podia mais bancar aquilo. Quando Augusto finalmente a demitiu, a guerra começou. Flora entrou com um processo trabalhista e, para o choque de todos nós, ganhou parte do dinheiro que Augusto precisava investir no prédio, e na reforma precisou ser usado para pagar a indenização. Eu vi meu irmão definhar naquele período, sentindo-se traído por alguém que ele acolhera como família. Melissa, por algum tempo, cortou relações com a irmã. Disse que estava indignada, que aquilo era imperdoável, mas não durou. Pouco depois, as duas voltaram a se falar como se nada tivesse acontecido. Saíam juntas, Melissa era convidada para almoços para os quais ele não era bem-vindo. E Augusto percebeu que, mais uma vez, ele era o único que realmente perdia. Nessa época, Adriana já tinha 4 anos e Melissa engravidou do segundo filho. Ela começou a se afastar do trabalho na empresa, aparecia cada vez menos, se envolvia apenas no que lhe interessava. Ainda assim, fazia questão de dizer, para qualquer um que quisesse ouvir, que tudo o que existia ali era mérito dela. Se dependesse do Augusto, nada disso teria saído do lugar. Ele é limitado demais. Ela dizia isso na frente de funcionários, fornecedores e dos próprios filhos. Chamava meu irmão de ignorante, de sem cultura, de desleixado. Ridicularizava o jeito simples dele, suas roupas, a pouca habilidade com palavras, o cansaço que carregava no corpo depois de dias inteiros de trabalho. Augusto nunca foi um homem de grandes gestos. O amor dele estava em acordar cedo, em garantir o salário dos funcionários, em pagar escola, plano de saúde, comida farta. Ele amava trabalhando. Mas Melissa não aceitava esse tipo de amor. Ela queria controle e usava a humilhação como ferramenta. Os filhos nasceram, mas não trouxeram união. Melissa nunca permitiu que Augusto fosse pai. Aos poucos, os filhos começaram a olhar para o pai com os mesmos olhos que a mãe ensinava. Quando ele tentava abraçar: "Sai, pai, você incomoda." Quando tentava educar, chamando a atenção de alguma atitude errada dos filhos, zombavam dele: "Você não manda em nada." Começaram a olhar para o pai como algo menor. "A mamãe disse que você não sabe nada. Você é inútil." As crianças aprenderam. Dentro de casa, ele descobriu que o casamento não tinha carinho. Ela o tratava como um peso. "Você respira errado, se veste mal, nem sabe conversar porque não tem cultura. Você é fraco. Sem mim você não seria nada." E ele aceitava, porque ainda acreditava que um dia tudo ia mudar. Ela usava o dinheiro dele, a casa dele, o nome dele, mas desprezava o homem que ele era. E eu assistia, impotente, ao homem mais honesto que conheci sendo desmontado, palavra por palavra, dentro da própria casa. Mesmo cada vez mais isolado, Augusto ainda fazia algo que Melissa nunca conseguiu impedir completamente: visitar as próprias irmãs. Eu e Tatiana éramos as únicas pessoas diante das quais ele ainda conseguia respirar sem medo de julgamento. Era ali, na cozinha simples de uma ou de outra, que ele deixava escapar o que vivia em casa. No começo, eram comentários soltos. "A Melissa anda meio fria. Ela vive me corrigindo na frente das crianças. Nada do que eu faço parece suficiente." Ele dizia isso quase como quem pede desculpa por existir. Solange e Tatiana se entreolhavam. Elas viam que ele não via, ou talvez não quisesse ver. Aos poucos, começaram a fazer perguntas mais diretas. "Augusto, isso não é normal. Ela te trata como alguém menor. Não permita isso." Você percebe como as crianças repetem o que ela diz? Ele baixava os olhos. Às vezes, sem perceber, acabava revelando coisas mais graves.
Falava do desprezo diário, dos comentários que ela fazia sobre sua aparência, sobre sua falta de estudos, sobre o jeito simples de ser. Contava que Melissa ria quando ele tentava impor limites aos filhos, que ela desautorizava tudo. Tentávamos orientá-lo, abrindo seus olhos, mas ele não reagia. Ela tá te diminuindo de propósito, está afastando você dos seus próprios filhos. Tatiana não suportava vê-lo ser tratado assim. Ela só te mantém porque precisa de você, não porque te ama, dizia ela. Mas Augusto não conseguia ir até o fim do pensamento. Ele se queixava, mas não acusava. Sempre arrumava uma justificativa. Ela teve uma infância difícil. Ela só é dura. Eu também erro. Ele não conseguia reconhecer que Melissa era a raiz do problema. Nem aceitava que o desprezo dos filhos não era natural, era ensinado. Para ele, admitir isso significaria ter que encarar que toda a sua vida estava construída sobre uma mentira. E esse era um peso que ele ainda não estava pronto para carregar. Enquanto isso, Melissa continuava, segura de que ninguém jamais o faria abrir os olhos de verdade. O tempo passou como passa para quem vive tentando sobreviver. Quando Augusto percebeu, seus filhos já não eram mais crianças. Adriana havia entrado na adolescência, sem o menor apego pelo pai, e o irmão seguia o mesmo caminho. Ambos cada vez mais insolentes com o pai e absolutamente submissos à mãe. Bastava um olhar de Melissa para que eles mudassem de atitude. Bastava uma palavra dela para que o desrespeito a Augusto se tornasse natural, e era ele quem pagava tudo. Presentes caros, celulares novos, roupas, viagens escolares. Augusto acreditava que, dando conforto, talvez conquistasse o amor que lhe faltava dentro da própria casa. Mas Melissa se encarregava de transformar cada gesto dele em algo pequeno. Isso é o mínimo que você pode fazer, dizia aos filhos. Foi também nessa fase que Melissa começou a olhar para fora do mundo que havia construído. Primeiro veio um cruzeiro para a Europa, ela insistiu que precisava ver o mundo, respirar outros ares. Augusto, cansado, pagou. No navio, Melissa conheceu um grupo de pessoas que viajava com frequência, gente acostumada a hotéis 5 estrelas e fotos em lugares luxuosos. Ela se integrou a eles como se sempre tivesse pertencido àquele universo. Falava de viagens com desenvoltura, mas sem mencionar que nunca as fez, fingindo ter a vida que sempre desejou. Quando voltou, já não era a mesma. Passou a frequentar salões de beleza caros, fazer procedimentos estéticos, cuidar do corpo como quem constrói uma vitrine. A vaidade, que sempre existira, agora se tornava prioridade. As roupas de lojas de departamento comuns deixaram de servir. Perfumes simples se tornaram inaceitáveis. Ela queria marcas, grifes, símbolos de status. Eu mereço, dizia ela. E Augusto trabalhava cada vez mais horas, mais cansaço, mais silêncio. Ele sustentava uma mulher que finalmente tinha tudo o que sempre quis, mas cada vez menos respeito por quem lhe deu tudo isso. A nova viagem para a Europa deveria ter sido um descanso. Pelo menos era isso que Augusto imaginava quando aceitou acompanhar Melissa naquele segundo cruzeiro. Mas, desde o primeiro dia, ele percebeu que estava ali como alguém fora do lugar. Ele estava ali porque Melissa precisava mostrar que era casada. Uma mulher de respeito. Embora ela achasse que Augusto não estivesse à altura dela, Melissa andava pelo navio como se estivesse sozinha. Apresentava Augusto aos amigos apenas quando era inevitável, com um sorriso rápido, quase protocolar, como se estivesse apresentando um conhecido distante. Logo depois, se afastava para rir, beber e participar das atividades sem ele. Dançava, brindava, posava para fotos que nunca incluíam o próprio marido. Quando desciam para passeios nas cidades europeias, a cena se repetia. Melissa caminhava à frente, animada, enquanto Augusto seguia atrás carregando sacolas de lojas caras, pagando restaurantes sofisticados e aguardando pacientemente enquanto ela escolhia perfumes, bolsas e roupas. Ele não era marido. Era cabide, carteira e sombra. A intimidade entre eles já não existia há muito tempo. Melissa sempre tinha uma desculpa, dor de cabeça, estava naqueles dias, estava cansada, os filhos deram trabalho. Augusto trabalhava demais, chegava tarde, estava cansado, mas quando ele entrava em casa, ela já estava dormindo,
ou fingia estar, nunca esperava por ele, nunca puxava conversa, nunca sugeria um jantar a dois. Não havia espaço para casal, apenas para conveniência. Os filhos, Adriana e Miguel, absorveram esse desprezo. Falavam com o pai como quem fala com alguém ultrapassado. Augusto envelhecia rápido demais, não só pelos anos, mas pelas noites mal dormidas, pelas preocupações, pelo peso e desgosto de sustentar uma família que não o respeitava. Quando Adriana completou 18 anos, Melissa fez mais uma exigência. Ela precisa de um carro zero. Assim eu também tenho, um carro sempre à disposição. Melissa não sabia dirigir, mas queria o carro, queria desfilar por aí posando de madame. Augusto tentou sugerir algo simples. Um modelo popular. Ela o cortou. Popular? Nós não somos esse tipo de gente. Adriana e eu merecemos algo melhor. E ele comprou um carro novo, caro, bonito, porque naquela casa, o que importava nunca foi quem ele era, apenas o que ele podia pagar. Quando Adriana entrou na faculdade, ninguém falou sobre esforço. Ninguém mencionou noites de estudo ou sacrifícios. O que existiu foi um cursinho preparatório extremamente caro, pago por Augusto, que ele quitou trabalhando ainda mais do que já trabalhava. Ele nunca reclamou. Dizia para si mesmo que investir no futuro dos filhos era seu dever. Mas dentro daquela casa, ele já não era visto como pai. Era apenas quem pagava. Adriana começou a convidar os amigos quase todos os finais de semana. Churrascos fartos, carnes caras, bebidas, música alta. Augusto comprava tudo. E ainda, era ele quem acendia a churrasqueira, cuidava da carne, fazia os acompanhamentos e o servia. Ninguém o convidava para sentar. Ele ficava ali, em pé, com um avental sujo de gordura, observando os risos, como um estranho dentro da própria casa. Melissa, ao contrário, circulava entre os jovens como se fosse um deles. Ria alto, fazia piadas, se mostrava divertida, moderna, era falsa, mas encantadora. Todos gostavam dela. Augusto era invisível. Então Miguel fez 18 anos e veio a próxima exigência. Quer uma moto. Melissa apoiou de imediato. Sim, ele precisa e merece. Além disso, Miguel também precisava de um cursinho preparatório caro, como a irmã. Augusto pagou tudo, mais parcelas, mais horas de trabalho, mais noites sem dormir, pagou também o curso todo numa faculdade particular, pois ele não conseguiu passar no vestibular em faculdade federal. Nenhum dos dois filhos jamais demonstrou interesse em trabalhar, nem na empresa do pai, nem em lugar nenhum. Melissa não só permitia como incentivava aquilo. Vocês são especiais demais para acordar cedo. Não nasceram para ser empregados. Ela os criava como pequenos reis. E reis não aprendem a servir. Aprendem a mandar. Augusto sustentava uma família inteira que nunca reconheceu seu valor. E mesmo assim, continuava trabalhando. Como se o amor ainda pudesse ser comprado com esforço. Mas ali, não havia nada para comprar. Nos primeiros anos de casamento, ainda havia algo que lembrava uma família. No Natal, todos se reuniam, as casas se enchiam, havia comida, risos, crianças correndo. Augusto, eu e Tatiana ainda éramos irmãos de verdade. Melissa o participava, observava, media cada gesto, mas comparecia. Tudo começou a mudar depois que nosso pai faleceu. Antes de morrer, ele deixou a parte dele da casa para Augusto, querendo ajudar o filho homem a ter um começo mais sólido. Mais uma vez, eu e Tatiana abrimos mão da nossa parte e vendemos nossas cotas para ele por um valor simbólico. Não éramos ricas, mas queríamos vê-lo seguro. Melissa, ao saber, comemorou. O patrimônio crescia, mais uma casa que agora era toda dele e, portanto, dela. Com o tempo, os natais foram ficando raros. Melissa até aceitava convites para almoçar ou jantar na casa das cunhadas, mas nunca convidava ninguém para ir à casa dela. Nunca. Não para um café, não para um churrasco, não para nada. A exclusão era silenciosa, mas gritante. Até que veio a intriga. Melissa disse a Augusto que eu tinha falado mal dela, que precisava de uma retratação, que não aceitava ser desrespeitada. Augusto veio até minha casa tentando colocar panos quentes. Só pede desculpa, Solange. Assim a gente fica bem.
Mas eu não me calei. Despejei tudo o que estava guardado há anos. Falei da Melissa, do jeito como ela o tratava, de como os filhos eram frios e desrespeitosos, de como ele vivia uma vida vazia, trabalhando até a exaustão para sustentar pessoas fúteis e egoístas que o parasitavam. Foi duro, foi doloroso, mas era verdade. Augusto ouviu, mas não agiu, não defendeu ninguém, não se defendeu, não enfrentou nada, simplesmente foi embora. E a partir daquele dia, começou a se afastar. Tatiana, por tabela, ficou ao meu lado. Então, Augusto se afastou dela também. Não queria ouvir, não queria ter que tomar uma atitude. Melissa tinha conseguido o que sempre quisera, tirar de perto as únicas pessoas que ainda poderiam abrir os olhos do marido. 3 anos se passaram desde o nosso rompimento. O telefone quase não tocava mais. Minha irmã Tatiana e eu continuávamos unidas. Mais ainda, mas Augusto havia se tornado um estranho. Não por vontade nossa, mas porque ele escolhera o silêncio para não enfrentar o que vivia. Os filhos dele também se afastaram dos primos. Na verdade, nunca fizeram muita questão de convivência. Como a mãe, só compareciam quando tinham alguma vantagem, como ir junto para a praia quando alugávamos algum espaço, passeios, ir junto em restaurantes sendo bancados, coisas assim. A família, que antes era grande e barulhenta, se partiu em pedaços que nunca mais se encontraram. Adriana, já adulta, namorava havia 2 anos. Quando o namorado Rodolfo foi transferido para outro estado, então decidiram se casar às pressas. Nada de festa, apenas o civil, seguido de um almoço. Eu e Tatiana não fomos convidadas. No dia anterior, Augusto estava exausto. Trabalhara demais, sempre dormindo de menos. Na manhã do casamento, ninguém o acordou, e ele perdeu a hora. Nem Melissa, nem Miguel, nem a própria noiva, a filha que ele sustentara por toda a vida, tiveram um pingo de vergonha na cara, lembrando que ele é quem havia lhes dado uma vida toda, de conforto e segurança às custas da própria saúde. Eles simplesmente saíram. Quando Augusto chegou ao cartório, ofegante, o casamento já tinha acontecido. Adriana já era esposa. As fotos já tinham sido tiradas. Mesmo assim, o esperavam para uma única coisa: pagar. O almoço foi no restaurante mais caro da cidade. Estavam lá os pais do noivo, os padrinhos, a família inteira de Melissa. Todos rindo, brindando, ninguém da família de Augusto. Ele sentou à mesa como um estranho, sacou o cartão e pagou tudo, como sempre fizera. Depois, enquanto os celulares disparavam fotos, ninguém o chamou. Em nenhuma das imagens daquele dia, Augusto aparece, nem ao lado da filha, nem da esposa, nem da família. Era como se ele não existisse, e talvez, naquele momento, para eles, ele realmente já não existisse mais. A casa estava em silêncio naquela noite, um silêncio espesso, daqueles que só existem quando as pessoas que vivem juntas já não compartilham nada além do teto. A suíte master, enorme e bem decorada, era agora território exclusivo de Melissa. Augusto dormia no antigo quarto de Adriana, desde que ela se casara. Melissa dizia que ele chegava tarde demais, que fazia barulho, que atrapalhava o sono de beleza dela. E como sempre, ele cedeu. Ele tinha acabado de encerrar mais um dia exaustivo de trabalho quando viu o celular de Melissa sobre a mesa da sala. Era exatamente igual ao dele. Por instinto, pegou o aparelho, achando que fosse o seu. Foi nesse instante que os alertas começaram a pipocar na tela. Uma mensagem, outra e mais outra. Um nome se repetia. Ricardo. As frases não eram neutras. Tinham uma intimidade indecente, uma cumplicidade explícita, como se aquelas 2 pessoas compartilhassem algo que não precisava ser explicado. Já tô com saudade. Você ficou linda hoje. Quando vamos nos ver de novo? O coração de Augusto começou a bater de um jeito estranho, como se tentasse fugir do peito. Ele leu e releu, esperando encontrar uma explicação. Mas não havia. Melissa estava no banho. Ele se sentou no sofá, o celular nas mãos trêmulas, sentindo uma mistura de choque, humilhação e um tipo novo de dor, uma que nem o desprezo diário havia causado. Ele podia suportar a frieza,
Podia suportar a solidão, mas aquilo era demais, ultrapassava qualquer limite. Aquilo era traição. Quando Melissa saiu do banheiro, envolta em uma toalha cara, percebeu na hora que algo estava errado. Augusto estava imóvel, com o celular dela na mão, os olhos fixos na tela. Ela avançou, arrancou o aparelho da mão dele e olhou para a tela. E entendeu. Por um segundo, houve silêncio. Depois, o olhar frio. Por quê? Foi tudo o que Augusto conseguiu perguntar. Melissa soltou um meio sorriso, cansado, como quem é pego em algo pequeno. Ricardo é o personal da academia. Ele flerta comigo. Só isso. Ela falou como se estivesse explicando algo banal. Mas Augusto não engoliu. Aquele homem que passara anos engolindo desprezo, humilhações e solidão, sentiu algo se romper. Ele começou a falar, primeiro baixo, depois com a voz embargada, depois com lágrimas que teimavam em escorrer por seu rosto. Mas havia ali um brilho diferente em seus olhos. Havia dignidade, então despejou tudo, os anos de humilhação, de desrespeito, de desprezo. Falou do quarto vazio, dos filhos que não o respeitavam, da casa onde não era mais marido há muito tempo, da mulher que o tratava como um peso morto. Eu te dei tudo, e você me tratou como nada. As lágrimas agora escorriam sem controle. Não eram apenas daquela noite, eram de anos. Melissa o observava sem emoção. Mas pela primeira vez, Augusto não se calou. E naquele momento, algo dentro dele finalmente começou a mudar, matando o sentimento de apego que ainda existia, para que outra coisa pudesse, talvez, nascer. Na manhã seguinte, Augusto entrou no escritório da empresa e trancou a porta. Ficou horas sentado, olhando para papéis, sem realmente vê-los. Pela primeira vez em décadas, não pensava em fornecedores, salários ou prazos. Pensava em si, pensava na vida que levava, na humilhação constante. Na casa onde não era mais marido, nem pai, apenas um provedor descartável. Foi ali, sozinho, que as vozes de suas irmãs, minha e de Tatiana, voltaram à sua mente. Tudo o que havíamos dito ao longo dos anos. Os alertas, as lágrimas, as tentativas de faz-clou, enxergar quem Melissa realmente era. Ele lembrou da intriga, da forma como Melissa havia dividido a família, isolando ele de quem o amava de verdade. Percebeu, enfim, quanto de felicidade lhe fora roubada. Pegou o telefone. Ligou para um advogado. Mário era amigo antigo de Tatiana. Quando Augusto entrou no escritório dele, foi recebido com um sorriso caloroso que quase o fez chorar. Fazia anos que não se viam. Envergonhado, Augusto começou a contar tudo. O início da empresa, a herança do pai, o nosso apoio financeiro, abrindo mão de herança para ajudá-lo, o crescimento dos negócios, as traições, a solidão, a humilhação. Quando falou de Melissa, sua voz falhou. Mário ouviu em silêncio. Pediu um dia para analisar os documentos. 2 dias depois, apresentou números, bens, direitos e dívidas. Tudo o que existia, tudo o que teria de ser dividido. Foi então que Augusto mencionou a conta bancária secreta, uma reserva feita em dinheiro ao longo dos anos, quando percebeu que Melissa gastava sem pensar no amanhã. Era para ser uma segurança para o futuro de ambos. Na velhice, Mário o orientou a sacar tudo e converter em dólares, algo que Melissa não conseguiria rastrear no divórcio. Depois de uma semana de reflexão, Augusto voltou. Quero dar entrada no divórcio. Durante esse tempo, ele já havia falado com Melissa. Ela sorriu e disse a frase que ele nunca esqueceu. Se você quer sair desse casamento, eu vou querer a metade de cada prego que tem dentro dessa casa. Não era figura de linguagem, era ameaça. Ela não queria libertá-lo. Queria arrancar tudo. Cada parede, móvel, cada centavo. Ela queria que ele saísse sem nada. Augusto sentiu nojo. Não respondeu. Fez as malas e saiu. Foi para um dos apartamentos que ele mesmo havia construído, um dos 2 que costumavam ser alugados. Estava vazio, mobiliado, silencioso. Ao entrar, Augusto percorreu os cômodos, e pela primeira vez em muitos anos, ele não se sentiu sozinho. Se sentiu livre. No apartamento, Augusto andava como quem reaprende a respirar. O silêncio já não era opressivo, era descanso. Ninguém o olhava com desprezo, nem reclamava do jeito como ele fechava a porta,
do horário em que chegava, do modo como respirava. Pela primeira vez em décadas, não precisava pedir licença para existir. Naquela primeira noite, dormiu profundamente. Sem discussões. Apenas o cansaço de um homem que havia carregado peso demais por tempo demais e finalmente o soltava. No dia seguinte, fez algo que não fazia havia anos. Pegou o telefone e nos ligou. Contou rapidamente da separação e onde estava agora morando e nos convidou. Venham jantar comigo. Tatiana e eu chegamos no começo da noite. Trouxemos uma sobremesa simples, como nos velhos tempos. Quando entramos no apartamento, olhamos em volta e sorrimos. Tudo parecia bem. Não era luxo, mas era limpo, organizado, tranquilo. Tinha a cara do nosso irmão. Augusto não perdeu tempo. Sentamos à mesa e ele começou a falar, primeiro com dificuldade, depois com urgência. Pediu desculpas por ter defendido Melissa, por ter sido fraco, por ter cedido a tudo, falou da humilhação, da solidão, dos filhos que o desprezavam, da traição, chorou, desabafou coisas que jamais tivera coragem de dizer em voz alta. Segurei sua mão e ele deixou as lágrimas escorrerem. Não estávamos apenas tristes por ele, estávamos aliviadas. Finalmente, nosso irmão tinha aberto os olhos. Augusto contou que o divórcio já estava em andamento, que ficaria com a empresa e com aquele apartamento, que Melissa ficaria com muitos bens, casa, carro, dinheiro e que à primeira vista parecia que ela estava ganhando muito mais. Mas havia um detalhe, no acordo não haveria pensão. Melissa se achava muito esperta, tinha conseguido arrancar patrimônio, mas não tinha renda, não tinha disciplina, não tinha limites, tudo. O que ela possuía iria evaporar do mesmo jeito que sempre evaporara. Em viagens, roupas caras, procedimentos estéticos e vaidades vazias. Já Augusto tinha algo que ela nunca valorizou: uma empresa, uma rotina, a capacidade de trabalhar e reconstruir, sem ter que sustentar parasitas, sem ser drenado todos os dias. Em poucos anos, ele poderia recuperar tudo. Era determinado e esforçado o suficiente, e não tinha dúvidas de que conseguiria. Naquela noite, depois que fomos embora, Augusto ficou sentado no sofá, em silêncio. Não sentia alegria ainda, nem vitória, mas sentia algo que não sentia havia décadas. Esperança. Algumas semanas depois, foi agendada a assinatura do divórcio. O dia da assinatura amanheceu cinza, mas, para Augusto, o mundo parecia mais claro do que em muitos anos. No fórum, Melissa chegou impecável, saltos altos, roupas caras, o rosto esticado em um sorriso de triunfo. Ela não parecia uma mulher encerrando um casamento. Parecia alguém indo buscar um prêmio. Sentou-se diante do juiz com ar de deboche, certa de que tinha saído vitoriosa. Aos olhos dela, havia conseguido exatamente o que sempre quisera: esfolar Augusto até o último centavo, arrancar bens, casa, dinheiro e status. Ele ao seu lado permanecia em silêncio, com o olhar firme, mas cansado. O juiz, um homem experiente, daqueles que já tinham visto centenas de histórias semelhantes, observava os dois com atenção. Não demorou para entender quem ali tinha sido sugado até o osso e quem saía da sala carregando mais do que deveria. Quando tudo terminou, ele estendeu a mão para Augusto, que a apertou com firmeza, olhando-o nos olhos. Boa sorte. Foi um gesto simples, mas carregado de significado. Para Melissa, apenas um aceno distante. Protocolar, quase frio. Na saída do tribunal, Melissa abriu um sorriso largo. Caminhou pela escadaria como quem desfila em um tapete vermelho. O celular já estava em sua mão, pronta para ligar para alguém, talvez comemorar Augusto. A observou por alguns segundos. Não sentiu tristeza, apenas um profundo desgosto e um alívio que nunca imaginou que poderia sentir. Aquela mulher já não fazia mais parte de sua vida. Naquele mesmo dia, Augusto tomou outra decisão. Cortaria toda a ajuda financeira que vinha dando aos filhos desde sempre. Mesmo Adriana, já casada, recebia um valor mensal considerável. Miguel, apesar de formado em primeiro e atuando como advogado, só sobrevivia porque o pai havia cedido uma sala comercial e equipado o escritório todo para ele. Ainda assim, o rapaz não se empenhava como deveria. Agora,
isso acabaria. Se Melissa quisesse continuar sustentando tudo, que o fizesse sozinha, não via os filhos há meses. Ambos visitavam a mãe enquanto ele trabalhava, e depois de saberem do divórcio, sequer o haviam procurado. Augusto simplificou, mandou uma mensagem pelo celular, direta, sem rodeios, sem sentimentalismo, usando da frieza com que sempre foi tratado. A reação veio rápida. Adriana e Miguel apareceram na empresa no dia seguinte. Entraram sem pedir licença, com os rostos tensos, carregados de raiva, gritaram, xingaram, chamaram Augusto de egoísta, de pai relapso, de ausente. Disseram que ele estava abandonando a família, que estava se vingando, que nunca fora um bom pai. Augusto ouviu tudo em silêncio. Não se defendeu, não discutiu. Quando terminaram, ofegantes, ele apenas disse: "Vocês podem agora contar com a Melissa, a mãe que vocês sempre adoraram." Os dois se entreolharam. Pela primeira vez, a insegurança atravessou seus rostos. No fundo, sabiam a verdade. Quem sempre sustentou tudo, fora Augusto. E agora, seu chão havia mudado. Aos 60 anos, Augusto começou a viver de um jeito que quase havia esquecido que existia. Pela primeira vez em décadas, o trabalho deixou de ser um fardo esmagador e passou a ser apenas parte da vida, não mais o centro dela. Ele reorganizou a rotina, delegou mais, passou a sair mais cedo da empresa e, aos poucos, foi retomando pequenos prazeres, um café sem pressa, uma caminhada no fim da tarde, uma conversa sem cobrança. Reencontrou alguns poucos e antigos amigos, daqueles que haviam se afastado ao longo dos anos, não por falta de carinho, mas porque a vida ao lado de Melissa sempre fora um território minado. Também passou a frequentar todas as reuniões de família. Não faltava mais. Cada almoço, cada aniversário, cada Natal, agora tinha outro sabor, de alegria, de pertencimento, sem cobranças. Foi em uma dessas reuniões, quase um ano depois do divórcio, que conheceu Ana, amiga e colega de trabalho de Tatiana. Ela era uma mulher de pouco mais de 50 anos, viúva, com olhos serenos e um sorriso discreto. Suas 2 filhas já eram casadas e moravam em Portugal, para onde ela pensava em se mudar um dia, depois de se aposentar. Tinha uma calma que parecia rara nos tempos atuais, uma presença que não exigia nada, apenas oferecia. Sentaram-se à mesa e começaram a conversar sobre mim e sobre Tatiana, que Ana conhecia havia muitos anos. Logo a conversa deslizou para suas próprias histórias. Augusto falou da empresa, das dificuldades, das perdas. Ana contou sobre o marido, um casamento de 30 anos marcado por companheirismo e afeto. "Sinto muita falta dele", disse ela, com uma doçura que não trazia amargura, apenas saudade. "Sou grata por tudo o que vivemos, pela família que construímos." O jeito como falava das filhas, das irmãs, da vida, tocou Augusto profundamente. Era uma mulher que não precisava diminuir ninguém para se sentir grande, não precisava se exibir, não competia, apenas existia com gentileza. A diferença entre ela e Melissa era gritante. Naquele instante, Augusto sentiu algo que não sentia havia muito tempo: esperança. Talvez não fosse amor ainda, talvez fosse apenas o começo de uma grande amizade. Mas já era algo bonito. Seu coração ainda estava ferido, marcado por décadas de desprezo e humilhação. Ainda assim, ele sabia que tinha o direito de ser feliz. Enquanto isso, os filhos viviam seu próprio choque de realidade. Sem a ajuda de Augusto, Melissa logo percebeu que o dinheiro não era infinito. Começou a cortar gastos, e Adriana e Miguel foram os primeiros a sentir. Ela não os ajudava em nada mais, e a realidade chegou para todos, tendo um impacto na vida de todos. Foi aí que começaram a enxergar o que sempre haviam ignorado, que a mãe só se importava com ela mesma. Pouco a pouco, passaram a ligar para Augusto, às vezes para saber como ele estava, às vezes para tentarem se convidar para visitá-lo. Ele ainda não se sentia pronto para perdoar, nem reabrir todas as feridas, mas atendia, conversava amenidades. Era um começo. No fundo, acreditava que, com o tempo, tudo poderia se ajeitar. Ainda doía lembrar de tudo o que aconteceu, mas estava determinado a se curar e não ficar carregando mágoas. Porque agora, finalmente, ele estava aprendendo a viver para si. Melissa seguiu em frente da única maneira que sabia, agarrando-se ao brilho falso das aparências. Continuou o caso com Ricardo,
o personal da academia por alguns meses, levou-o em viagens, pagou restaurantes, bancou presentes caros, tentando manter viva a ilusão de que ainda era desejada, admirada, invejada. Por algum tempo, acreditou que estava vencendo, até o dia em que descobriu que Ricardo era casado. Ele não usava aliança, parecia livre. Não foi uma revelação dramática, mas uma verdade que veio em migalhas. Um telefone escondido, uma mensagem mal apagada, uma desculpa que não se encaixava. Mas ele também nunca prometera nada. Apenas se aproveitara. Estivera com ela pelo conforto, pelo dinheiro, pelo status que ainda restava. Quando percebeu que Melissa já não podia bancar o mesmo padrão, ele simplesmente se afastou. Ao mesmo tempo, o grupo de amigos de viagens também foi sumindo. Aqueles que aplaudiam sua ostentação e riam de suas histórias já não a convidavam mais. Sem o dinheiro de Augusto, sem a renda da empresa, Melissa não conseguia acompanhar o ritmo de cruzeiros, hotéis de luxo e jantares extravagantes. O telefone parou de tocar à casa, antes cheia de barulho. Ficou silenciosa e o medo começou a se instalar. Medo de envelhecer sozinha, o medo de não ser mais admirada, o medo de ter escolhido errado. Foi aí que decidiu procurar Augusto. Entrou na empresa com o rosto abatido, os olhos marejados, a voz embargada. Disse que estava arrependida, que tinha errado, que talvez ainda houvesse algo a ser salvo. Pela primeira vez em muitos anos, parecia pequena. Augusto a ouviu em silêncio. Mas naquele exato momento, Ana apareceu na porta do escritório, trazendo 2 cafés. Seu sorriso era leve, sincero. Seus olhos encontraram os de Augusto com um brilho que não podia ser fingido. Um brilho de carinho genuíno, de cumplicidade, de presença verdadeira. Melissa viu e entendeu. Ali, diante dela, estava tudo o que nunca fora capaz de ser: serenidade, afeto, verdade. Augusto retribuiu o sorriso de Ana, sem perceber, como quem já vive em outro mundo. Não havia mais espaço para dúvidas. Eu desejo que você seja feliz, disse ele a Melissa, com calma. Mas isso ficou no passado. Melissa se levantou e saiu dali com um peso esmagador sobre os ombros. Não era apenas o fim de um casamento. Era a constatação de que perdera tudo por suas próprias escolhas. Ela passou a vida inteira tentando possuir tudo. E quando conseguiu, descobriu que não tinha nada além de solidão. Naquela noite, Augusto levou Ana para jantar em um restaurante simples, acolhedor. Conversaram por horas, riram, trocaram histórias, sonhos, memórias. Havia entre eles uma afinidade que ele nunca conhecera antes, uma leveza que não exigia nada além de presença. E enquanto caminhavam juntos pela calçada iluminada, Augusto sentiu algo se abrir dentro de si. O futuro estava finalmente sorrindo, e pela primeira vez ele decidiu aceitar. Se essa história tocou você de alguma forma, conte aqui nos comentários. Se gostou, se inscreva e deixe o like. Nos vemos nas próximas histórias. Até lá!